O Evangelho nas areias, aqui, lá e prisca a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou descendo meu falar, e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à tua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, E conosco sirva o bom amigo. sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Busca a luz da oração. Passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor.
vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo será feito pela Ana Maria, também trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao capítulo 10 do Evangelho, cujo título é Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Os itens são 14 a 15, instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Que possamos aproveitar o máximo de todas as reflexões trazidas nesta manhã, sempre com o pensamento elevado a Deus, a espiritualidade de luz que na nossa casa está sempre a nos aguardar. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 179, o Novo Mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus, João, capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula criando o novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações.
Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que coordenam essa reunião de fluidoterapia, Tatuíte, toda a falange de trabalhadores do Centro Espírita Miguel, que envolve os trabalhos da casa, que cuidam de cada um encarnado, desencarnado que lá aporta. Estamos aqui com a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho que se inicia nessa manhã. Sabemos do amparo, da benevolência de todos esses que foram citados junto de nós, mesmo que não estejamos lá fisicamente, sabemos que somos cuidados nas nossas residências, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, porque somos envolvidos pelas vibrações de paz, de harmonia, toda vez que elevamos o nosso pensamento, suplicando por esta aproximação amorosa e amiga. Pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, que os estudos dessa manhã possam trazer o entendimento, o esclarecimento das mensagens cristãs, para que tenhamos uma vida mais condizente com a doutrina que abraçamos, com a crença em Jesus e em todos esses espíritos que envolvem a doutrina espírita. Que nós estejamos em paz e que os estudos dessa manhã, a irradiação que será conduzida ao longo dessa reunião, possa alcançar a todos aqueles que necessitam. Graças a Deus. Bom dia, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia, onde sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo, nós estamos refletindo sobre as questões da misericórdia e do perdão, que foram ensinados por Jesus, relacionando-as com a lei de causa e efeito, destacando, como bem falou o Mestre Jesus, que não há limites para se perdoar. E os itens que hoje vamos refletir são os itens 14 e 15, que têm por título O Perdão das Ofensas. Vamos lá, então? E o capítulo inicia com uma citação que está em Mateus 5, 7, onde Jesus nos orienta, nos traz uma bem-aventurança. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, Então, com esta fala, Jesus vem nos alertar sobre a misericórdia que precisamos ter para com os nossos semelhantes, lembrando sempre para nós da reconciliação, do perdão, da indulgência, dos julgamentos e das críticas. E com isso ele nos alerta sobre todos os nossos relacionamentos, o cuidado que precisamos ter com esses relacionamentos. Iniciando as nossas reflexões, vamos definir o que é ser misericordioso, E aí fomos buscar o significado da palavra misericórdia. Misericórdia, então,
é o sentimento de dor, de solidariedade, com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo de ajudar ou de salvar esta pessoa. Uma compaixão, né, piedade, é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, clemência. Sendo assim, ser misericordioso é compadecer-se das misérias alheias, sejam elas materiais ou espirituais. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, na lição de número 3, que tem por título Explicações do Mestre, esse espírito conta, né, que Jesus encontrava-se em conversação na casa de Benjamim, né, que era criador de cabras, quando a Sara, sua mulher, ouvindo as conversas de Jesus, né, do mestre, né, ela perguntou para ele: Mestre, a ideia do reino de Deus é sublime, mas como vou iniciar-me nela? Eu escuto a pregação, né, da beira do lago, nós sabemos dessa boa nova, o Senhor nos aconselha o amor e o perdão. Eu gostaria muito de ser fiel a esses princípios, mas sinto-me ainda muito presa a velhas normas. Não consigo ainda desculpar e nem perdoar aqueles que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos as nossas vantagens pelos interesses dos outros. Ainda sou muito apegada aos meus bens e sou muito ciumenta com as minhas propriedades. A Sara, né, confessava tudo isso com muita simplicidade. E o mestre perguntou para ela: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Ora, mestre, é a criação de cabras. E ele então pergunta para Sara: como é que você procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Ah, Senhor, eu lavo muito bem os vasilhames, né? Porque se os vasilhames para armazenar o leite estiver sujo, com certeza esse leite vai azedar e não vai prestar para os serviços mais delicados. E Jesus então continua: assim, Sara, é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, embora seja superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí ele se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então aquele vinagre, né, da incompreensão, adiando assim o trabalho efetivo do reino de Deus. E Jesus conclui: o orvalho, quando ele cai num lírio alvo, ele é diamante celeste. Todavia, esse mesmo orvalho caindo na poeira da estrada torna-se gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Uma história bastante importante para refletirmos o que nós estamos fazendo com todos esses esclarecimentos do Evangelho de Jesus. A mensagem de número 14 foi trazida pelo espírito Simeão, em Bordeaux, 1862. Mas quem foi Simeão? Ele foi um frade carmelita inglês. Ele viveu no século XIII e ele morreu em Bordeaux.
ele foi prior geral da Ordem dos Carmelitas. E segundo uma tradição, né, na época, diz que Nossa Senhora do Monte Carmelo apareceu para ele e lhe entregou um escapulário como sinal de sua proteção. A sua festa, né, a festa de São Simeão, é comemorada no dia 16 de maio. E ele começa assim a sua mensagem. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhe perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela lhe for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e também as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas falhas? Então, o Espírito Simeão lembra a passagem em que Jesus, né, está sendo questionado por Pedro, né? Quando ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? E Jesus responde para ele: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa passagem está em Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, com essa passagem, Jesus mostra para Pedro e para todos nós que não há limite para o perdão, né? Ele vai mostrando para nós, né, que nós precisamos perdoar sempre, não é verdade? E o Espírito Simeão continua a sua mensagem. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois a vossos irmãos, assim como tendes necessidade de que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espíritas, olha, lembrando para nós, espíritas, né? Não vos esqueçais nunca de que
tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis espíritas, que de fato sejais, esquecei o mal que vos tenham feito, e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Então, ele lembra, né? Ele se dirige a todos nós que somos espíritas, e o que nós estamos fazendo, né? Com as injúrias, com tudo aquilo que recebemos, e se estamos lembrando dessa passagem de Jesus, quando ele nos orienta ao perdão sempre, né? Importante que a gente reflita sobre essa mensagem muito bonita do Espírito Simeão. E a mensagem de número 15 foi trazida por Paulo, o apóstolo, em Lyon, em 1861. Mas quem foi Paulo? Paulo, né, aquele jovem Saulo, né, orgulhoso, que ele, assim, perseguia os cristãos, né? Por quê? Porque ele pertencia a uma tradicional e conservadora família judia, e ele seguia as leis mosaicas, né? Ele, por ser considerado o maior orador, né, dentre os doutores do Sinédrio, ele também era o mais fanático defensor da lei de Moisés, né? E ele revoltava-se ao encontrar naqueles homens maltrapilhos, né, seguidores de Jesus, essa serenidade, né, diante de qualquer situação, por exemplo, do apedrejamento de Estevão, né? E ele então começa a perceber essa tranquilidade, essa paz de espírito, né, da qual ele, que seguia a lei mosaica, buscava desesperadamente, mas ele continuava violento, né, e assim, conservador com as suas ideias, né, honesto aos seus princípios. E aí, até que um dia, né, ele se deparou ali com Jesus a caminho de Damasco, né, e como dizia Jesus, esse vaso escolhido. E ele, com certeza, percebeu no seu íntimo a verdade, né, do Evangelho do Mestre Jesus. E a partir desta data, né, ele se transformou num homem novo. Ele, inclusive, deixou de ser Saulo para ser Paulo, né, essa transformação até no seu nome. E ele começou a divulgar o Evangelho do Mestre Jesus para todos os povos, principalmente para os gentios, aqueles povos com o coração mais endurecido, né? Então, Paulo de Tarso, o apóstolo, né, que nós vamos encontrar toda a sua história lá no livro Paulo e Estevão, uma história maravilhosa, com certeza nos trouxe uma mensagem bastante importante. Vamos ler? E Paulo, então, nos diz o seguinte na mensagem: perdoar aos seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor mesmo para com uma leve ofensa,
Como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para ser desindulgente e para que ele não mereça a reprovação que vos lhe dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendidos numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por represália e que não fizestes degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a vós mesmos. Então maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário: eu perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmos que ele só tem o que merece. Quantos também dizem: eu perdoo, e acrescento: mas jamais me reconciliarei. Não quero revê-lo mais em minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho, né? Segundo Jesus? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, essa mensagem muito significativa do apóstolo Paulo veio exatamente mostrar o seu comportamento quando ele começou a divulgar, quando ele foi perseguido, né? E exatamente o perdão que ele ofereceu a todos esses adversários e, assim, a sua maravilhosa divulgação do Evangelho de Jesus. Maravilha de mensagem, né, amigos? Na questão de número 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se podemos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, né? E os espíritos respondem que Deus sabe discernir o bem do mal. Quer dizer, a prece não vai esconder as nossas faltas, né? Então, todos aqueles que pedem perdão pelas suas faltas só vão ter esse perdão real mudando a sua conduta, né? Por quê? Porque as boas ações é que vão fazer a diferença. Eles dizem exatamente isso para nós, que as boas ações são bem melhores, né, do que as preces, porque os atos valem mais do que palavras. Não é verdade? Então, nós vamos pedir perdão, mas vamos
modificar as nossas atitudes junto ao nosso próximo, ok? Lembrando assim, né, que existem algumas razões lógicas para o exercício do perdão. Reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Se desejamos a justiça, lembremos que a reação da lei é muito mais poderosa do que as nossas reações. Com a nossa reação humana, não afastamos nem apagamos o mal, a não ser na aparência e de forma provisória, e não eliminada a sua causa, com certeza ele voltará para nós. Lembrando a passagem, né, de Jesus, daquela mulher que foi surpreendida em adultério e que várias pessoas, vários homens, né, queriam apedrejá-la, né, segundo a lei, era a lei da época, não é verdade? E Jesus, contam os historiadores, né, os estudiosos, que ele começou a escrever na areia. E ele escrevia, então, as imperfeições, os erros daquelas pessoas que estavam ali. E ele levanta e fala que atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu nenhum pecado. E as pessoas foram jogando a pedra no chão e tirando, e se retirando, né? Um de cada vez, né? E ele depois pergunta à mulher: onde é que estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, né? Ela responde. Então vá e não peques mais. Então, na verdade, com essa atitude, o que o Senhor Jesus estava falando é que antes da gente ver o erro do outro, né? Precisamos ver tudo aquilo que está em nós. Nós não podemos fazer julgamentos sem antes julgar as nossas atitudes. Sendo assim, amigos, precisamos compreender todos aqueles que estão a caminho conosco, como fazia o Mestre Jesus. Os seus ensinamentos preciosos são exatamente essas luzes em nossas vidas para que possamos modificar as nossas atitudes, modificar assim o nosso comportamento para cada vez estarmos melhores. Concluindo, o perdão beneficia quem perdoa, pois ele vai proporcionar para aquele que perdoa a paz espiritual, o equilíbrio emocional e também a lucidez mental. Não podemos esquecer, né, que o perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro, ok? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São palavras de Jesus. Que todos nós possamos, no momento da dificuldade de pedir o perdão, no momento em que nos sentirmos sobrecarregados, né? Que nos sentirmos ofendidos, busquemos o Mestre. Ele é o médico de nossas almas. E ele traz o remédio necessário para a nossa cura. Que possamos, assim, buscar sempre o Mestre para curar todas as nossas feridas. Que ele nos abençoe, que ele nos envolva de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, agradecidos por todo o trabalho que a espiritualidade de luz nos ofertou nessa manhã, por todas as bênçãos, por todo o amparo recebido, pedindo por todos aqueles que estão doentes do corpo e do espírito e que todos possam receber o remédio que precisam e merecem. Estejam na paz de Deus. Quanta luz nesse
nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, chegamos à Tua presença, suplicando ajuda a todos aqueles que estão sofrendo por doenças do corpo ou do espírito. Temos consciência, Senhor, que não passamos por nada que não seja necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Sabemos da Tua misericórdia, das oportunidades que temos de aprendizado. Mas pedimos, Senhor, que o Teu amor se estenda por toda a humanidade, que a Tua luz envolva a todos os irmãos aflitos, desesperados, desalentados, a todos aqueles que estão com limitações, dores e incertezas. Que cada um possa ter força, fé e confiança, com a certeza de que receberão o que precisam e o que merecem, pois Tu sabes de nossas dores e nos dará a calma e a paz para que possamos enfrentar todas as dificuldades, entendendo que não estamos sozinhos, que estás sempre ao nosso lado, a nos amparar, a nos proteger, a nos abençoar. Envolva, Senhor, a toda a humanidade, a todos os governantes, e que nós possamos sair dessa pandemia que assola todo o planeta. Graças a Deus, graças a Jesus.